Era um motorista de caminhão exausto, enfrentando uma tempestade implacável para cumprir um prazo impossível. Parei para ajudar uma família que estava parada na berma da estrada, rebocando o carro dele sem cobrar nada, um gesto que me valeu uma repreensão e um corte no salário por parte do meu chefe. 2 semanas depois, fui chamado à sede da empresa, convencido de que seria despedido. Mas quando entrei na sala, o mesmo homem que eu tinha ajudado na tempestade estava lá sentado e ele acabara de comprar a empresa, toda a empresa. Antes de pegarmos na estrada, gostava de saber: de que cidade estás a ver-nos hoje? E não te esqueças de subscrever para receberes as nossas histórias diárias. Vamos lá, mergulhemos nesta tempestade. A chuva caía em lençóis, uma parede cinzenta e sólida de água que os limpa-para-brisas do meu caminhão de 18 rodas mal conseguiam afastar. Eram 2 da manhã, algures no meio de um troço deserto da autoestrada na região rural do Alentejo, e eu estava numa corrida contra o tempo. O meu chefe, um homem chamado Duarte, com uma personalidade tão agradável como uma estrada gelada, tinha sido claro como água quando saí do armazém. Esta entrega é sensível ao tempo, Fábio, gritara ele ao telefone. Sem desculpas, sem atrasos. Quero esse caminhão no armazém de Lisboa às 5 da manhã, ou nem te des ao trabalho de voltar amanhã. No mundo do transporte de longo curso, uma ameaça assim não era brincadeira. Era uma promessa. Eu era um bom motorista, um dos melhores. Mas aos olhos do Duarte eu era apenas um número, um ativo descartável. Empurrava o meu caminhão tão rápido quanto me atrevia no asfalto escorregadio e traiçoeiro, com os olhos ardendo de tanto fixar o ritmo hipnótico dos limpa-para-brisas. A minha mente era uma sopa cansada de preocupações com combustível, prazos e a ansiedade silenciosa das contas que me esperavam em casa. Era um homem honesto, num trabalho duro, apenas a tentar chegar ao próximo amanhecer. Foi neste estado de exaustão e visão focada que os vi. Um piscar fraco de luzes de emergência a cerca de meio quilômetro à frente, na berma da estrada. Ao aproximar-me, a forma tornou-se clara. Era um SUV escuro com o capô levantado, completamente parado. Um alvo fácil no meio de um dilúvio bíblico. Ao lado, encharcado até aos ossos, estava um homem, tentando desesperadamente chamar a minha atenção. O meu primeiro instinto, moldado por anos de pressão implacável do meu chefe, foi continuar. Não é problema teu, sussurrou uma voz que soava muito a Duarte na minha cabeça. Se parares, vais atrasar-te. Se te atrasares, estás despedido. Continua a conduzir. A política da empresa era absoluta. Paragens não autorizadas eram uma responsabilidade, uma perda de tempo. Estava prestes a mudar para a faixa da esquerda, para lhes dar espaço quando os meus faróis iluminaram o interior do veículo e vi-os. No banco de trás, uma mulher com o rosto colado ao vidro e ao lado dela, numa cadeirinha, uma criança pequena, de não mais de 5 ou 6 anos. Uma família, parada no meio do nada, na calada da noite, na pior tempestade do ano. Com um suspiro de resignação à minha própria consciência, pressionei os travões de ar, o som poderoso do PSSEARA, cortando o rugido da tempestade. O meu caminhão abrandou, encostando na berma, a uns 100 metros à frente deles. Vesti o meu equipamento de chuva e saltei para o dilúvio. O homem, que agora via ser dos seus 50 anos, com um rosto gentil e cansado, correu até mim, gritando por cima do vento. O motor morreu de repente, sem energia nenhuma, e o meu telemóvel não tem rede aqui. Volte para o carro com a sua família e mantenha-se quente, disse-lhe. Vou dar uma vista de olhos. Sabia que era uma causa perdida. O carro era um modelo novo, completamente morto. Não era uma reparação simples. Eles precisavam de um reboque, que numa tempestade como aquela, demoraria horas a chegar, se é que chegava. Voltei até ele. O motor está inundado, senhor. Não vão a lado nenhum esta noite. Vi o pânico puro e desesperado nos olhos dele ao olhar para a mulher e a criança no carro. E tomei uma decisão que sabia, com absoluta certeza, que me custaria o emprego. Não posso deixar-vos aqui, disse. Vou rebocar-vos até a próxima vila,
Há um motel lá, a uns 30 quilômetros. Não posso pedir-te isso, respondeu ele, abanando a cabeça. Tens um prazo, uma entrega a fazer. Algumas entregas, respondi, são mais importantes que outras. Os 20 minutos seguintes foram um borrão de frio, chuva e trabalho pesado. Peguei nas minhas correntes de reboque reforçadas na caixa de ferramentas e, com a ajuda do homem, prendi o SUV ao meu caminhão. Finalmente, estávamos a caminho, o meu caminhão movendo-se agora num ritmo lento e cuidadoso, com o peso morto da família que acabara de adotar a puxar-me por trás. Conduzimos em silêncio confortável, com a única comunicação sendo as verificações ocasionais pelo rádio CB que lhe dissera para usar no carro. Quando finalmente chegamos às luzes acolhedoras de um pequeno motel na saída seguinte, eram quase 4 da manhã. Depois de desenganchar o carro, o pai, cujo nome agora sabia ser Miguel, aproximou-se da janela da minha cabina. Tirou uma carteira molhada e amassada. Não tenho muito dinheiro comigo, disse, tentando empurrar um punhado de notas pela janela. Mas, por favor, deixa-me pagar pelo teu tempo, pelo combustível. Olhei para o dinheiro e depois para o seu rosto cansado e grato. Não, senhor, disse, afastando gentilmente a mão dele. Leve a sua família para dentro, mantenha-os seguros e quentes. Isso é tudo o que importa. Boa viagem. Ele olhou para mim por um longo momento. Os seus olhos, que eram vivos e inteligentes, parecendo ver através de mim. Obrigado, disse, com uma voz cheia de uma sinceridade profunda e silenciosa. Estendeu-me a mão. Não esquecerei isto, rapaz. Apertamos as mãos. Um aperto firme e sólido entre dois homens na chuva torrencial. Vi-os desaparecer no calor do átrio do motel, com uma sensação quente de um trabalho bem feito no peito. Uma sensação que imediatamente se transformou em gelo quando olhei para o relógio no painel. Eram 4h15. Estava a mais de 300 quilômetros do meu destino, e a entrega era suposto estar em Lisboa em 45 minutos. Não estava apenas atrasado. Estava catastroficamente, imperdoavelmente, e de forma a acabar com a minha carreira, atrasado. O resto da viagem foi longo, solitário e profundamente estressante. A tempestade finalmente acalmou quando o sol começou a nascer, pintando o céu cinzento molhado com tons de um rosa aquarelado. Quando finalmente cheguei, exausto, ao movimentado armazém de Lisboa, eram pouco mais de 9 da manhã, 4 horas depois do meu prazo. Os outros motoristas, os rapazes do turno da manhã, olharam para mim com uma simpatia cansada e piedosa. Eles conheciam o meu chefe, o Sr. Duarte. Sabiam o que estava para vir. Não tive de esperar muito. Antes mesmo de terminar de desenganchar o reboque, o meu telemóvel vibrou com uma mensagem dele. 2 palavras. O meu escritório. Agora, o escritório do Duarte era uma pequena sala desarrumada e sem alegria, que cheirava a café velho e desespero silencioso. Ele era um homem cujos próprios fracassos como gestor intermédio eram uma raiva constante, que ele redirecionava habilmente para os motoristas sob o seu comando. Estava sentado atrás da sua secretária desordenada, um homem grande, careca, com um rosto perpetuamente vermelho de raiva, e nem me ofereceu uma cadeira. "Estás 6 horas atrasado, Fábio", começou, a voz um rugido baixo e perigoso. Ele calculara o tempo desde quando eu deveria ter chegado. 6 horas. A cláusula de penalização no contrato para esta entrega era de 5.000 euros por hora. Tu, com o teu pequeno passeio, custaste a esta empresa 30.000 euros. Tens alguma coisa, qualquer coisa, a dizer antes que te despeça e te coloque na lista negra de todas as empresas de logística do país? Fiquei diante da sua secretária, cansado, molhado e exausto, mas com a consciência limpa. Contei-lhe a verdade. Falei da tempestade, do SUV na berma, da família com uma criança pequena dentro. Falei da falta de rede de telemóvel, do fato de que um reboque não os alcançaria durante horas. Tomei uma decisão, Sr. Duarte, concluí com a voz firme. Havia uma família em perigo. Não podia simplesmente deixá-los lá. Duarte ficou a olhar para mim por um longo e silencioso momento e depois riu-se. Não era um som agradável,
Era uma risada curta, seca e sem qualquer alegria. Uma decisão, zombou. Deixa-me dizer-te uma coisa, Fábio. Não te pago para tomares decisões. Não te pago para seres um herói. Não te pago para andares a fazer serviços de reboque de caridade para cada coitado que deixa o carro na valeta. Inclinou-se para a frente, o rosto agora uma máscara de pura raiva. Pago-te para levares um caminhão de 30 toneladas cheio de eletrônica de alto valor de um ponto A a um ponto B, a horas e sem desculpas. Isso é o início e o fim da tua descrição de funções. Ele tinha razão, claro. Do ponto de vista puramente logístico e empresarial, eu falhara. Mas do ponto de vista humano, eu sabia, com uma certeza absoluta e inabalável, que fizera a coisa certa. E essa era uma verdade que a raiva dele não podia tocar. Fiquei ali, num silêncio digno e tranquilo, e deixei-o descarregar. Aceitei o meu destino, mas ele não me despediu. Fez algo pior, algo mais humilhante. Não vales o trabalho de preencher os papéis para te despedir agora. Cuspiu, a voz cheia de um desprezo desdenhoso. Mas aqui está o que vai acontecer. A multa de 30 mil euros por atraso sai do orçamento deste armazém, o que significa que sai do meu bolso. Então, vou tirar do teu. Estás suspenso por uma semana sem salário. E isto, disse, rabiscando furiosamente num formulário de advertência disciplinar. É uma advertência escrita final. Mais um erro, Fábio. Mais uma paragem não autorizada. Mais um prazo perdido e estás fora, para sempre. Empurrou o formulário para mim. Agora, sai do meu escritório. Saí daquele armazém com a cabeça erguida, a minha dignidade intacta, mas a minha carteira e o meu futuro significativamente mais leves. A semana da minha suspensão foi um período silencioso, estressante e profundamente desmoralizante. Passei os dias à procura de outros empregos, com a suspensão de uma semana como uma marca negra difícil de explicar. Comecei a pensar que o Duarte tinha vencido, que o meu pequeno ato de bondade no final me custara tudo. Foi na sexta-feira daquela semana longa e solitária que o e-mail chegou. Era da sede corporativa, de um nome que não reconheci, a assistente executiva do presidente da empresa. O e-mail era breve, formal e assustador. Era uma convocatória. Eu e o meu gerente regional, o Sr. Duarte, devíamos apresentar-nos no escritório do presidente em Lisboa na segunda-feira de manhã para uma revisão formal do incidente. Fiquei a olhar para o e-mail com o coração a bater forte no peito. Uma reunião com o presidente em Lisboa. Era o fim. O último prego no caixão. O Duarte claramente não ficara satisfeito apenas com a minha suspensão. Ele escalara a situação. Queria fazer de mim um exemplo. Queria garantir que eu não fosse apenas despedido, mas executado publicamente e corporativamente pelo maior poder da empresa. Tive 2 dias para me preparar para o fim da minha carreira. A viagem de autocarro de 2 dias até Lisboa foi uma jornada longa, lenta e profundamente desmoralizante rumo à minha própria execução. Passei o tempo a olhar pela janela para o borrão da paisagem portuguesa, o país que cruzara durante a minha vida na solidão da cabina do meu caminhão. Pensei na minha carreira, nas milhares de entregas a tempo, nos anos de trabalho duro e honesto, e em como tudo isso estava prestes a ser apagado por causa de um único ato de decência humana. Não estava zangado, estava apenas cansado. Tinha jogado o jogo e perdera. Aceitei o meu destino. Cheguei à sede da Transportes Atlântico 1 hora mais cedo. Era um lugar que só vira em boletins da empresa, uma torre reluzente de vidro e aço na Avenida da Liberdade. Era um universo diferente do mundo sujo e impregnado de gasóleo dos armazéns e das autoestradas que eu conhecia. Sentia-me um estranho numa terra estrangeira. Encontrei o meu chefe, o Sr. Duarte, à minha espera no átrio opulento com chão de mármore da suíte executiva no último andar. Ele usava o seu melhor fato mal ajustado e parecia nervoso, mas também presunçoso, como um pequeno tirano mesquinho prestes a ser recompensado pelo rei. Bem, Fábio, disse, com um olhar de falsa simpatia, parece que o teu pequeno ato de herói finalmente te apanhou. É uma pena. Inclinou-se, a voz num sussurro conspirador. Um conselho, amigo.
Quando entrarmos, mantenha a boca fechada. Não digas nada. Deixa-me falar. Vou dizer ao presidente que és um bom motorista que apenas fez uma má decisão. Talvez, se tivermos sorte, consiga convencê-los a deixar-te ir com uma indemnização em vez de te colocarem na lista negra da indústria. Ele fingia estar do meu lado, um último e patético jogo de poder. Apenas assenti, demasiado cansado para discutir. Um momento depois, uma assistente executiva educada e profissional abriu as grandes portas duplas do escritório do presidente. Senhor Duarte e Senhor Ribeiro estão prontos para vós agora. Entramos. O escritório era vasto, uma caverna de poder silencioso e intimidador, com uma vista sobre o Parque Eduardo VII, que provavelmente valia mais do que todos os meus ganhos de uma vida. O presidente, um homem de cabelos grisalhos na casa dos 60, estava sentado atrás de uma secretária do tamanho de um carro pequeno. Numa poltrona de couro confortável ao lado da secretária, estava outro homem. O meu coração parou. O mundo pareceu inclinar-se e girar. Era o homem da tempestade. Não era o homem molhado, frio e desesperado que eu tirara da berma da estrada. Estava vestido com um fato caro e impecável, o rosto calmo e composto, e os olhos, os mesmos olhos vivos e inteligentes que eu lembrava, exibiam um olhar de diversão silenciosa e sábia. Era ele, o Sr. Miguel. O meu chefe, Duarte, que nunca o vira antes, lançou-lhe um olhar irritado e desdenhoso, claramente aborrecido por um estranho estar presente numa reunião privada tão importante. O presidente levantou-se. Senhores, começou com uma voz de barítono calma e séria. Obrigado por terem vindo de tão longe. Convocamos esta reunião para realizar uma revisão formal do incidente de há 2 semanas envolvendo a entrega atrasada do carregamento da eletrônica Apex para Lisboa. Duarte assentiu ansiosamente, inchando o peito, pronto para fazer o seu discurso bem ensaiado sobre a minha incompetência e a sua própria gestão decisiva. Mas antes de começarmos, o presidente continuou. Tenho uma apresentação muito importante a fazer. Apontou para o homem na poltrona. Senhores, gostaria de vos apresentar o Sr. Miguel Ferreira. Desde o último mês, a empresa de investimento privado do Sr. Ferreira Estrela do Norte completou uma aquisição silenciosa da maioria das ações desta empresa. Fez uma pausa, deixando o peso das suas palavras assentar. Ele é o nosso novo proprietário e o novo presidente do Conselho de Administração. Assisti, num estado de choque puro, surreal e onírico, enquanto cada gota de sangue desaparecia do rosto do Sr. Duarte. A sua expressão presunçosa e confiante não apenas desvaneceu, implodiu sobre si mesma, substituída por uma máscara de horror absoluto e devastador. Ele finalmente olhou verdadeiramente para o homem na cadeira e viu o momento nos seus olhos em que a memória do meu relatório de há 2 semanas, a história do automobilista preso que ele ridicularizara e me punira por ajudar, voltou catastroficamente à sua mente. Olhou de Miguel para mim e de volta, a boca abrindo e fechando como um peixe, uma série de sons pequenos, estrangulados e patéticos escapando dos seus lábios. O novo proprietário da empresa, o presidente do conselho, o meu passageiro daquela noite chuvosa, falou então pela primeira vez. A sua voz era a mesma, calma, grata e profundamente sincera que eu lembrava da tempestade. Ele olhou para além do presidente, para além do destroço pálido e trêmulo do meu chefe, o Sr. Duarte, e os seus olhos, cheios de uma diversão silenciosa e sábia, fixaram-se diretamente em mim. Fábio, disse com um pequeno sorriso quase imperceptível, creio que já nos conhecemos. Temos alguns assuntos a discutir. Fez uma pausa e o seu sorriso desapareceu, a sua expressão tornando-se de uma autoridade fria, dura e absoluta, enquanto voltava o olhar para o Duarte. Mas primeiro, disse com uma voz como gelo, creio que deves um pedido de desculpas ao meu amigo aqui. Fiquei parado no vasto e silencioso escritório do presidente, com o coração a bater forte contra as costelas, uma estranha corrente elétrica de descrença e uma esperança impossível a percorrer-me as veias.
O homem da tempestade, o Sr. Miguel, o novo proprietário de toda a empresa, acabara de me chamar de amigo e exigira um pedido de desculpas do meu chefe, o Sr. Duarte. Duarte, que momentos antes era um predador presunçoso e confiante, agora parecia um animal encurralado e aterrorizado. Olhou para o Miguel, a sua mente claramente a lutar para processar a reversão catastrófica da sua própria sorte. O sangue esvaíra-se do seu rosto, deixando-o num tom cinzento e doentio. Abriu a boca, mas nenhum som saiu. Estou à espera, Sr. Duarte, disse Miguel, com uma voz baixa, silenciosa e incrivelmente perigosa. Duarte finalmente virou-se para mim com um movimento brusco. Os seus olhos, que sempre exibiram um desprezo entediante, estavam agora arregalados com um terror frenético e suplicante. Fábio, gaguejou com uma voz patética e estrangulada. Eu peço desculpas. Foi um mal-entendido, uma questão de política da empresa. Não fazia ideia, senhor, das circunstâncias. Lamento muito se fui duro. Era o pedido de desculpas fraco, insincero e completamente inútil de um homem que não lamentava o que fizera, mas estava aterrorizado com as consequências. Miguel não pareceu impressionado. Olhou para o Duarte com um olhar de profunda e desapontada repulsa. Duro, Sr. Duarte, repetiu com uma voz gélida. Não foste duro. Foste um tirano mesquinho. Um homem pequeno num escritório pequeno, embriagado por uma quantidade ínfima de poder, que escolheu punir um homem bom por um ato de compaixão profunda e altruísta. Levantou-se da cadeira e caminhou lenta e deliberadamente até a grande janela que dava para a cidade. Passei as últimas 2 semanas, desde o meu encontro com o Sr. Ribeiro, disse, usando o meu apelido pela primeira vez, um pequeno mas significativo gesto de respeito, a fazer uma análise profunda e exaustiva da cultura desta empresa que acabei de adquirir. Virou-se para nos enfrentar. Li as avaliações anônimas dos funcionários do vosso armazém em Lisboa, Sr. Duarte. Vi as taxas de rotatividade abismais. Vi as queixas formais apresentadas contra ti e depois, silenciosamente arquivadas. Li os relatórios sobre o teu estilo de gestão. Deu um passo em direção ao meu agora visivelmente trêmulo chefe. Fostes uma cultura de medo, Sr. Duarte, disse, com uma voz agora um sussurro baixo e furioso. Uma cultura que valoriza prazos acima da decência. Uma cultura que faria com que um dos seus motoristas em boa consciência deixasse uma família com uma criança pequena abandonada para morrer numa tempestade mortal por causa de um contrato de transporte. Abanou a cabeça. Isso não é uma cultura de eficiência, Sr. Duarte. É uma cultura de falência moral profunda e imperdoável. Caminhou de volta à secretária e olhou para o agora ex-presidente, que apenas assentiu gravemente. O veredicto estava decidido. Não é assim que a minha empresa será gerida, disse Miguel, com uma voz agora um comando final e claro. E tu, senhor, olhou diretamente para o Duarte, não farás parte dela. A partir deste momento, o teu emprego na Transportes Atlântico está terminado, com efeito imediato. Podes voltar a Lisboa para esvaziar a tua secretária. Fez um aceno para a porta. A segurança acompanhá-lo-á até a saída. Duarte desmoronou numa cadeira, um homem quebrado e derrotado, com o rosto nas mãos, enquanto 2 seguranças grandes e impassíveis entravam na sala. E então, com os destroços da carreira do meu antigo chefe, ainda espalhados pelo carpete caro, o Sr. Miguel voltou a sua atenção, agora muito mais calorosa, para mim. Fábio, disse, com um pequeno sorriso irônico no rosto. Parece que tenho um problema. Tenho agora um grande armazém regional em Lisboa, um dos nossos centros mais importantes, sem um gerente. Fiquei a olhar para ele, a minha mente incapaz de processar a velocidade com que o meu mundo estava a mudar. Preciso de alguém para geri-lo, continuou, com os olhos agora cheios de uma luz séria e desafiadora. Preciso de alguém que entenda que os nossos ativos mais importantes não são os nossos caminhões, os nossos contratos ou os nossos prazos de entrega. Preciso de alguém que entenda que o nosso ativo mais importante
São as pessoas boas, decentes e trabalhadoras que conduzem para nós. Preciso de alguém que saiba quando seguir a política da empresa e quando é certo, justo e necessário quebrá-la. Aproximou-se e ficou diretamente à minha frente. Preciso de alguém com caráter, rapaz. Alguém como tu. O cargo de gerente de operações regionais do Armazém de Lisboa é teu, se o quiseres. Fiquei sem palavras, num estado de choque puro e vertiginoso. Um gerente regional. Europa. Um homem que, uma hora antes, tinha a certeza absoluta de que seria despedido e colocado na lista negra da única indústria que conhecia. Senhor Ferreira, gaguejei com uma voz fraca e incrédula. Sou apenas um motorista. Não sei nada sobre gestão. Não tenho um curso superior. Ele levantou a mão, silenciando-me. Um sorriso genuíno e profundamente gentil espalhou-se pelo seu rosto. Sabes tratar as pessoas com respeito, Fábio. Sabes tomar uma decisão difícil sob pressão. Sabes colocar uma vida humana à frente de uma margem de lucro. Isso, disse, é a única parte da gestão que não pode ser ensinada. Tudo o resto, bateu-me firmemente no ombro, eu próprio te ensinarei. A tua formação começa na segunda-feira. Fiquei ali, no escritório de um bilionário, com a cabeça a girar. Toda a minha vida reescrita no espaço de 10 minutos inacreditáveis. Uma hora antes eu era um homem morto a andar, um motorista de caminhão falido e prestes a ficar desempregado. Agora, era um gerente de operações regionais com o homem mais poderoso e decente de toda a indústria como meu mentor pessoal. O pior dia da minha carreira tornara-se, de forma impossível e bela, o primeiro dia do resto da minha vida. Saí daquela torre reluzente de 50 andares na Avenida da Liberdade, um homem completamente desvinculado da vida que conhecera apenas uma hora antes. O meu antigo chefe, Duarte, desaparecera, um fantasma escoltado por uma porta lateral pela segurança. O antigo presidente apertou-me a mão com um olhar de respeito profundo e recém-descoberto. E o meu novo chefe, o novo presidente do conselho, o homem da tempestade, o Sr. Miguel, apenas me bateu no ombro uma última vez. Até segunda-feira em Lisboa, Fábio, temos uma empresa para reconstruir. A viagem de autocarro de volta a Lisboa foi uma jornada através de um sonho. Já não olhava pela janela para um futuro sombrio e incerto. Olhava para a paisagem do meu país e, pela primeira vez, sentia que tinha uma verdadeira participação nele. Segurava o cartão de visita novo e impecável na mão que dizia Fábio Ribeiro, gerente de operações regionais. Não parecia real. Quando entrei no Armazém de Lisboa na segunda-feira de manhã, a atmosfera era um coquetel tóxico de medo e ressentimento. A notícia do despedimento súbito e espetacular do Duarte espalhara-se como fogo. Os outros motoristas olhavam para mim com uma mistura de espanto e profunda desconfiança. Não conheciam a história toda. Sabiam apenas que o tipo calado, o Fábio, fora a Lisboa e, de alguma forma, voltara como rei. O meu primeiro ato como novo gerente não foi mudar-me para o antigo escritório desarrumado do Duarte. Foi caminhar até ao chão do armazém, reunir todos os motoristas, mecânicos e despachantes e contar-lhes a verdade. Contei-lhes toda a história inacreditável. Falei da tempestade, da família parada, do reboque, da punição, e falei do novo proprietário, um homem que fora alvo de um único e simples ato de bondade e decidira construir toda a sua filosofia corporativa à volta disso. A velha forma de fazer as coisas acabou, disse-lhes, com a voz a ecoar no vasto espaço impregnado de gasóleo. Este armazém não será mais gerido com base no medo e em prazos impossíveis. Será gerido com base no respeito. Não somos engrenagens numa máquina, somos uma equipa e vamos cuidar uns dos outros. A mudança não foi imediata. Havia ainda desconfiança, mas aos poucos, dia após dia, começamos a construir algo novo. Não geria de trás de uma secretária. Estava no chão, nos caminhões, a girar chaves com os mecânicos. Conhecia as suas lutas porque tinham sido as minhas lutas e lutei por eles. Renegociei os nossos prazos com a sede para serem mais realistas.
Instituí um novo sistema de bônus baseado na segurança e na manutenção dos veículos, não apenas na velocidade, e implementei uma nova política em toda a empresa, aprovada com uma única chamada entusiástica do próprio Sr. Miguel. Chamava-se a Regra do Bom Samaritano. Declarava simplesmente que qualquer motorista que se atrasasse devido a um ato verificado de parar para ajudar uma pessoa em perigo na estrada não seria punido, mas, de facto, receberia um bônus no próximo salário. Foi uma revolução e funcionou. O nosso armazém, que outrora tivera a pior taxa de rotatividade de toda a empresa, tornou-se aquele para o qual todos queriam transferir-se. O nosso registro de segurança tornou-se o melhor do país, e os nossos lucros, ironicamente, dispararam. Vejo o Sr. Miguel uma vez por mês. Ele voa para as nossas reuniões regionais, mas passa sempre um dia extra comigo. Não é apenas o meu chefe, tornou-se o meu mentor, o meu amigo e a coisa mais próxima de um pai que tive desde que o meu próprio faleceu. Ele ensinou-me sobre negócios, sobre liderança, e eu, à minha maneira silenciosa, ensinei-lhe sobre as vidas dos homens e mulheres que são o verdadeiro motor do seu novo império. Passou-se um ano. Estou sentado no meu novo escritório, um espaço limpo e luminoso com uma grande janela que dá para o movimentado pátio do armazém. Não é mais um lugar de medo, é um lugar de orgulho. A minha mulher e a minha filha têm uma nova casa, uma nova vida, um futuro seguro e cheio de uma esperança que outrora pensei estar perdida para sempre. Na minha secretária, emoldurada, está uma fotografia. É uma imagem de um SUV escuro brilhante estacionado em segurança à frente de um pequeno motel na estrada, com um enorme caminhão de 18 rodas estacionado protetoramente ao lado, as suas luzes brilhando na chuva torrencial. O Sr. Miguel enviara-me semanas após o nosso primeiro encontro. Conseguira-a nas filmagens da câmara de segurança do motel. Por baixo da foto, mandara gravar uma pequena placa de latão. Não mencionava dinheiro, poder ou negócios. Dizia apenas: "O caráter é quem és quando pensas que ninguém está a ver. Obrigado por seres um homem de caráter, Fábio." Fui um simples motorista de caminhão cansado que fez uma escolha numa noite escura e tempestuosa. Uma escolha de colocar a família de um estranho à frente da minha própria carreira. Não fazia ideia de que, ao fazê-lo, não estava apenas a salvá-los, estava a salvar-me a mim mesmo. E no processo, recebi uma entrega muito mais importante para fazer. Uma entrega de esperança, de respeito e de uma bondade humana simples, profunda e desesperadamente necessária para todos os cantos do novo mundo que tive a honra de ajudar a construir. Uma história absolutamente poderosa sobre como um único ato de bondade pode iniciar uma revolução. Que testemunho do caráter do Fábio e da visão do Sr. Miguel. O que achas da regra do bom samaritano que o Fábio implementou? Conta-nos nos comentários abaixo. Se foste inspirado por esta história incrível, mostra o teu apoio clicando no botão de gostar e não te esqueças de subscrever para mais histórias edificantes de karma e justiça. Não te esqueças de clicar no sino de notificações para nunca perderes um upload. Obrigado por assistires e até a próxima.